Então, basicamente aqui a gente encontrou uma forma de reescrever 5,4. Essa forma seria 10 elevado a 0,732. Aproximadamente, de novo, né? Isso não é um número exato, é aproximado. E a gente pode usar o mesmo método para descobrir qual é o valor de y para esse 1,08. Então eu vou fazer primeiro, eu vou descobrir as potências de 10 em que 1,08 se encontra entre. Então seria o 10 elevado a 0 e o 10 elevado a 1 de novo, né? Porque 1,08 é maior do que 1, mas é menor do que 10. Então o primeiro y que a gente encontraria seria 0. Aí eu vou testar 0,1. Então 10 elevado a 0,1, percebam que dá 1,26, ou seja, já passou do 1,08. Então quer dizer que a primeira casa decimal vai ser o próprio zero, né? Porque o 1,25 já passou. Então eu preciso voltar para a anterior. Então é 1,0, olha, desculpa, é 0,0. Eu vou testar a segunda casa decimal. Então 10 elevado a 0,01, 0,02, 0,03. E eu vou perceber que o meu número se encontraria entre o 0,03 e o 0,04. Então eu vou assumir que é o 0,03. Aí eu vou partir para a terceira casa decimal. Então vou fazer o mesmo processo. E aí a gente pode chegar nessa aproximação também de que 10 elevado a 0,033 é aproximadamente 1,08. Na verdade, seria 1,078946. É muito próximo, de fato, de 1,08. E aí, com isso, agora, a gente consegue determinar, a gente consegue, na verdade, reescrever essa equação inicial, tudo com base 10. Então, aqui eu já vou pedir desculpas se está errado. Isso aqui não é 1,08. Isso aqui deveria ser 10. Então, é 10 elevado a 0,033 é aproximadamente 1,08, assim como 10 elevado a 0,732 é aproximadamente 5,4. E aí percebam que a gente chega finalmente numa equação cujas bases são comuns. E aí a gente pode simplesmente igualar os expoentes. Então, falar que 0,732 é igual a 0,033 vezes t. E aí eu passo 0,033 dividindo e chego que t é aproximadamente 22,18 anos. Percebam que isso não é o valor exato, né? Na verdade, quando a gente resolveu aquele problema, a gente chegou em 21,96, se não me engano, ou seja, era menor do que 22. Existe esse erro porque a gente aproximou esses valores com 3 casas decimais. Se a gente fizesse com 5 casas decimais, provavelmente a gente chegaria num valor muito mais fidedigno ao 21,90 e trana. Então, essa é uma coisa. Aí, a segunda coisa é, mas de toda vez que a gente for fazer isso, a gente vai ter que fazer essa aproximação por falta e por excesso? E a resposta é que não. Na verdade, isso já foi feito ao longo da história. Então, durante um tempo, foram descobrindo várias potências de 10 e escreveram tábuas de logaritmo. Ou seja, foram escrevendo os valores de logaritmo para cada caso específico. Então, nesse livrinho aqui que eu tenho aqui em mãos, você encontra vários valores de logaritmo, todos tabelados. Então, se você busca, qual é o valor que eu elevo 10 a esse valor e chego em 120. Então, você vai lá, você busca nessa tabela, você encontra um valor. E, obviamente, hoje em dia isso já existe nas calculadoras, né? Já está tudo dentro das calculadoras, elas fazem outros métodos para encontrar esses valores que são mais avançados, usando uma área da matemática que chama de cálculo numérico. Mas, por enquanto, para a gente, a ideia suficiente é entender que são esses tais de logaritmo. Então, vamos definir para ficar mais claro o que é um logaritmo.